Queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podem assentar, irmãos. Queridos irmãos, sempre uma alegria estar aqui com esta amada igreja, tendo a oportunidade de poder pregar a palavra do Senhor. E eu os convido, irmãos, a abrirem a Santa Escritura no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 1. E nós estaremos lendo nesta manhã os versículos 35 ao 39. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículos 35 ao 39. Assim diz, irmãos, a preciosa palavra do Senhor. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui no dia do Senhor, reunidos, oferecendo um culto ao Senhor. A gente te agradece, ó Pai, pois somos teus filhos, somos teu povo. E a gente se reúne aqui, Senhor, para glorificar o teu nome, para oferecer tudo de melhor que nós temos. E nós te pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor fale conosco através da tua santa palavra. Que o Senhor me use como instrumento em tuas mãos e que eu fale com fidelidade a tua palavra. Esta, Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, estamos aqui diante de um texto que aparentemente você olha e você fala: rapaz, o que é que a gente vai ver, o que é que a gente pode tirar de lições desse texto para a nossa vida? Mas a verdade, irmãos, é que neste mundo em que estamos, principalmente de rede social, mas não só agora, em toda a humanidade, todos os homens sempre procuraram reconhecimento de algo. Todo mundo, ou muitas pessoas, sempre querem ser reconhecido como o melhor que elas fazem na sua profissão, no trabalho na igreja, ou em tudo. As pessoas sempre buscam um reconhecimento, irmãos, ou humano ou de Deus. E muitas vezes isso é o que move o nosso coração a trabalhar. Muitas vezes nós trabalhamos não para a glória do Senhor, mas para que os outros falem: você é muito bom, continue, sem você esse trabalho não vai para frente. Ou continue, meu irmão, você é uma bênção, nada daqui acontece sem você. E muitas vezes a gente recebe um tapa nas costas e a gente se alegra com isso. Mas, meu irmão, isso não é bom. Na igreja do Senhor ninguém é insubstituível senão o cabeça dela, o Senhor Jesus. Pessoas passam, irmãos. Pastores passam. Presbíteros passam. Diáconos passam. Pessoas vêm e vão. E a igreja do Senhor continua de pé há mais de 2000 anos. E assim é, irmãos, ninguém é insubstituível no reino de Deus, senão o próprio Senhor Jesus. Todos passamos. E para que, irmãos, nós vivemos buscando o reconhecimento de pessoas? Para que a nossa vida é sempre pautada em saber mais que os outros ou fazer melhor do que os outros? Mas quando a gente olha para esse texto, a gente vai tirar algumas verdades como Jesus agiu diante dessa situação. Olha para o versículo 35, meu irmão, e o texto vai dizer assim: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. A verdade, meu irmão, é que se você olha para o capítulo 1 do Evangelho de Marcos, você vai ver que Jesus já estava fazendo grandes milagres. Você vai perceber que o Evangelho de Marcos é focado muito nas ações do Senhor Jesus. Diferente do Evangelho de João, que é focado nos discursos, nos ensinos, inclusive em diálogos especiais que não tem nenhum outro, o Evangelho de Marcos, talvez, o que se fala é o que se assemelha muito a um filme de ação, onde é ação o tempo todo. Então, se você voltar os seus olhos para um trecho antes, 2 trechos antes, você vai ver Jesus curando a sogra de Pedro.
Já no outro trecho, a partir do 32, você vai ver que Jesus já estava tão conhecido que muitas pessoas vêm a ele para serem curadas. Olha para o versículo 34. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabia quem ele era. Então Jesus aparece, e você pode ver também dos versículos 21 a 28, como aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Jesus tem autoridade sobre doenças, como a gente viu. Jesus tem autoridade sobre demônios, como também vimos. Mas Jesus também tinha autoridade no seu ensino. E isso vai falar no versículo 22. Então o Evangelho de Marcos vai fazer questão, meu irmão, de mostrar Jesus como aquele quem tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Mas quando nós olhamos aqui, Jesus estava muito conhecido. As pessoas já estavam indo ter com Jesus para todo tipo de coisa. E qual é a primeira coisa que ele faz? Versículo 35. Jesus se levanta de madrugada e ora. A gente está falando, irmãos, de Deus, do Deus encarnado. A gente está falando do Deus homem, que está no mundo, que se encarnou e veio com a missão de salvar o seu povo, os pecadores. E Jesus, bastante conhecido, Jesus se retira para orar. Só que enquanto Jesus está orando no deserto, irmãos, uma coisa acontece. Volte seus olhos para o versículo 36. E procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. E a gente olha para esse versículo e fala, tá certo, não tem nenhum problema isso. Mas será, meu irmão? Porque esse verbo, falando de procurar, ele aparece 10 vezes no Evangelho de Marcos. As 10 vezes são de conotações negativas, de pessoas querendo controlar o Senhor Jesus para fazer o que eles queriam, ou pessoas querendo acabar com o seu ministério. Então, a gente vai percebendo, irmãos, que eles procuram diligentemente, não só os que estão fora do colégio apostólico, mas inclusive Simão. E ele encontra Jesus e dizem, Senhor, todos te buscam. Abra sua Bíblia aí, meu irmão, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, por exemplo, no versículo 18. Marcos capítulo 11, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e faziam o quê? E procuravam um modo de lhe tirar a vida. Agora vê o 12:12. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola, então desistindo, retiraram-se. Olha para o 14:1. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Então, irmãos, Marcos escreve este trecho não usando um verbo qualquer, mas o que Marcos queria dizer aqui nesse texto, na palavra do Senhor, era que, inclusive os seus discípulos, irmãos, por Jesus estar muito conhecido, por Jesus ser muito famoso, você percebe que todo mundo queria falar o que Jesus deveria fazer. Jesus, tem muita gente aqui, Jesus. Faz aí alguma coisa, algum milagre para o povo ficar maravilhado. Expulsa um demônio aí, Senhor. Faz qualquer coisa, porque tem muita gente aqui conosco. E agora? Faz alguma coisa. Irmãos, e eu fiquei a pensar, lendo esse texto, que muitas vezes o nosso relacionamento com Deus é assim. Que muitas vezes nas nossas orações a gente quer falar o que Deus tem que fazer. A gente quer limitar o trabalho do Senhor. A gente quer colocar Deus na nossa caixinha e falar, Senhor, o Senhor só pode fazer isso aqui. Faz isso para mim. E as nossas orações não são orações, mas são mandamentos. A gente acha que Deus é um garçom, muitas vezes fala, Senhor, me dá isso, e Ele tem que me dar. A gente fala, Senhor, a nossa igreja quer isso, e Deus tem que fazer o que a gente pede. Não, irmãos. Deus não pode ser controlado. O finito não pode controlar o infinito. E muitas vezes nós achamos que devemos mandar no Senhor. Irmãos, isso não é um pecado de hoje. Simão, Pedro está aqui e fala, Senhor, eles procuram o Senhor Jesus com todas as suas forças, e ele fala, Senhor,
todos te buscam. Faz alguma coisa, Senhor. Age, porque está todo mundo aqui. E o que é que Jesus responde, irmãos? E o que é que Jesus faz? Diante desse pedido que parece ilícito, o que é que Jesus faz? Olha para o versículo 38. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então note que Jesus não realiza o que os outros pedem, mas Jesus faz o que ele quer. Irmão, Jesus sabia exatamente qual era a sua missão aqui na terra. Jesus sabia exatamente qual era o seu papel neste mundo. Mas muitas vezes, irmãos, nós não sabemos qual é o nosso papel aqui. E por isso, muitas vezes a gente busca reconhecimento do outro. A gente busca ser reconhecido no nosso trabalho. A gente busca ser famoso nas redes sociais. A gente busca ser influencer ou famoso aonde quer que seja. Porque o que importa é que estejam falando de nós. E isso, irmãos, é uma falha também da minha missão aqui na terra. Jesus fala: Pedro, eu não vou fazer o que você quer não. Eu não vou fazer o que os outros querem que eu faça. Irmãos, e muitas vezes a gente esquece que não também é resposta de Deus. Nós muitas vezes pedimos e Deus não realiza. Glória a Deus. Nós falamos muitas vezes que quando Deus faz aquilo que a gente pede, não, a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita. Mas quando Deus não nos dá aquilo que nós queremos, nós ficamos com raiva. Nós ficamos murmurando, reclamando. Mas a vontade de Deus era boa, agradável e perfeita até agora há pouco. Perceba, meu irmão, que nós não podemos controlar o Senhor. E graças a Deus. Nós não podemos controlar o que Deus deve fazer. Nós não podemos declarar, decretar o que for que está sendo dito por aí e dizer: Senhor, faz isso, peça com fé que vai acontecer. Não vai, meu irmão. Acontece se Ele quiser. E quantas vezes, irmãos, nas nossas dores, a gente pede para que Deus afaste tudo aquilo e Deus não afasta. E quantas vezes nessas dores a gente conhece um pouco mais do Senhor. Quantas vezes nessas dores Deus nos abraça e nos aproxima dEle e nós entendemos de fato quem é que manda aqui, ou quem é quem governa a nossa existência, ou quem é que com a sua palavra para uma tempestade, para um sofrimento, realiza um milagre. Meu irmão, é o Senhor. Não depende de nós, não depende de nada que nós podemos fazer, mas única e exclusivamente do Senhor. Se nós estamos aqui, foi porque o Senhor preservou a nossa vida, irmãos, em mais uma semana. E louvado seja o Senhor. Se nós temos trabalho, louvado seja o Senhor. Se nós temos uma família saudável ou não saudável, louvado seja o Senhor. Porque tudo, irmãos, é do Senhor. Mas por que a gente quer tanto mostrar uma vida perfeita na rede social? Por quê? E muitas vezes a gente age, irmãos, como se Deus não conhecesse o nosso coração. Jesus sabia, irmãos, que a sua cura, os milagres que ele realizava não era um fim em si mesmo. Mas antes, como ele vai dizer no versículo 38, ele vai dizer que a sua missão é pregar. Porque ele fala: é para isso que eu vim. Vamos aos outros lugares, as povoações vizinhas, porque essa é a finalidade da vinda de Jesus Cristo: pregar o evangelho do reino, que não tem nenhuma melhor notícia, irmãos, do que o Senhor Jesus, que Deus se encarnou, chegou ao mundo e veio para salvar os pecadores. Nós não poderíamos receber uma notícia melhor do que essa, de entender, de ouvir o evangelho e diante disso sermos salvos e transformados, lavados e purificados pelo seu sangue. Irmãos, temos aqui famílias totalmente transformadas pelo evangelho. Não há nada melhor no mundo, irmãos, do que isso. Não há nada melhor no mundo de falarmos: Senhor, eu e minha casa te servimos. Senhor, mesmo com toda a dificuldade aqui nesse mundo, a finalidade do Senhor na minha vida foi cumprida, porque eu criei no Senhor, porque o Senhor se revelou a mim, e não só a mim, mas aos meus. E louvado seja o Senhor, meu irmão. Porque às vezes a gente pede milagre, mas o maior milagre já foi realizado: a salvação em Cristo Jesus.
independente se formos curados ou não, o maior milagre já foi feito, irmãos. Viveremos eternamente ao lado do nosso Senhor. Isso, irmãos, é o que deveria mover a nossa vida. E muitas vezes a gente se pergunta, mas para que eu estou aqui então? Jesus sabia muito bem qual era o seu papel. Jesus sabia muito bem a sua missão, que era pregar o evangelho do reino, transformar pessoas, morrer na cruz do Calvário, ressuscitar e vencer a morte. Agora abra sua Bíblia aí, meu irmão, em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. Qual é a nossa missão aqui? A gente busca reconhecimento porque muitas vezes a gente não sabe a nossa missão. A gente olha para o Senhor e a gente olha para o nosso trabalho como um fim em si mesmo. E por isso que a gente quer sempre ser promovido, que a gente sempre quer ganhar mais, que a gente sempre quer ser reconhecido. Mas qual é a nossa missão? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E qual é a finalidade de estarmos aqui, irmãos? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso papel. O papel de todo crente que foi remido pelo sangue do Cordeiro é esse. Deus nos fez raça eleita, sacerdócio real, nação separada para Ele. Para quê? Para proclamarmos, irmãos, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, o povo de Deus está espalhado em todas as camadas da sociedade. As profissões mudam, as famílias mudam, mas o papel do povo é o mesmo: proclamar. Proclamar. E Jesus sabia que o seu papel era esse. Vamos às cidades vizinhas a fim de quê? De que eu pregue também ali. O nosso papel, irmãos, é semelhante ao de Jesus. Nós levamos a sua palavra e é Ele quem realiza, é Ele quem salva, é Ele quem transforma, e esse é o nosso papel. Então, meu irmão, você está no seu trabalho não é somente para sustentar sua família, não, meu irmão. Você tem convivido com descrentes a maior parte do seu tempo na sua semana, e você tem pregado, você tem levado as boas novas de salvação para esse povo, a sua vizinhança, a sua família. Existem pessoas que não creem no Senhor. E o que é que nós temos feito, irmãos? Se o nosso papel é proclamar, se o nosso papel é falar do Senhor, é pregar as boas novas, o evangelho do reino. E Jesus fala: olha, vocês não podem me controlar, eu faço o que eu quero, vamos pregar ali nas cidades vizinhas todas. E o que é que ele faz? Versículo 39. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Jesus não faz, irmãos, o que os outros esperavam dele. Jesus não faz o que os outros mandam, o que os outros pedem. Mas Jesus faz o que era a sua missão. Foi pregar o evangelho, foi expelir demônios e foi curando também as pessoas, como vai falar o próximo trecho, versículo 40 ao 45. Mas e nós? O que é que nós fazemos? O que é que nós deveremos fazer, afinal, lendo esse texto? Como é que nós devemos viver como igreja do Senhor? Meu irmão, irmãos, não se perca na sua missão. Se você é pai, a sua missão é a mesma: proclamar. E a gente tem visto isso. O presbítero Aguinaldo, inclusive, falou na quarta passada sobre culto doméstico, sobre inculcar a palavra de Deus na cabeça dos filhos. Isso é proclamar, meu irmão. Isso é proclamar. Proclame a palavra de Deus para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido, para todo mundo. A nossa missão é a mesma. O que muda muitas vezes é a fase da nossa vida, mas a missão é a mesma. No seu colégio, adolescente, pregue o evangelho. Na faculdade, pregue o evangelho, meu irmão. E no seu trabalho, pregue o evangelho, como pai, como mãe. Pregue o evangelho. Essa é a nossa missão aqui.
Falar do Senhor que nos salvou. Falar do Senhor que curou, que libertou da maior mazela do mundo, que é o pecado. Que nos curou da maior doença que poderia existir, que mata a milhões, irmãos, desde a criação do mundo. O pecado. E o Senhor Jesus veio, se revelou a nós, morreu a nossa morte, ressuscitou e nós vivemos a vida dele. E louvado seja o nome do Senhor. Mas uma coisa que nós temos que ter em mente, irmãos, é que nós não podemos controlar a vontade do Senhor. Nós não podemos controlar quem o Senhor é, o que Ele faz, poder limitar o seu poder, porque o Senhor, meu irmão, é poderoso. E aqui fica a outra mensagem, meu irmão: não se desespere, não fique desesperançoso com o que tem acontecido. Meu irmão, Jesus pode salvar qualquer pessoa. Não há impossíveis para o Senhor. Aquela pessoa que você ora há tanto tempo, talvez seja o seu cônjuge, os seus filhos que se desviaram do Evangelho. Acontece, irmão. Mas o Senhor Jesus pode trazer de volta. O Senhor Jesus pode salvar. O Senhor Jesus pode fazer qualquer coisa, meu irmão. Ele realiza milagres ainda hoje. Então não desacredite do poder do Senhor. Não desacredite do poder do Senhor da igreja, porque Ele continua agindo no meio do seu povo. Se o Senhor tem dado crescimento para a igreja, louvado seja o Senhor. É pelas suas mãos, é pela sua palavra. Não é por ninguém, meu irmão. É o Senhor que tem acrescido o número dos salvos dia após dia. Se pessoas estão sendo convertidas, se essa igreja tem feito o seu trabalho fielmente, mesmo assim, não é pelos nossos próprios méritos, mas é pelo mérito do Senhor da igreja. Então a gente precisa sempre, irmãos, examinar o nosso coração e se perguntar: Senhor, eu estou fazendo por quem? É por mim? É para que eu seja conhecido? Ou é para que o Senhor seja conhecido? Meu irmão, pare de querer trabalhar na igreja somente para você ser o melhor. Pare de você querer trabalhar não só na igreja, em qualquer lugar, para que você seja reconhecido. E se é um trabalho de bastidor, você fala: não vou, porque ninguém vai me ver. Deus vê, irmão. Deus conhece. E quem disse que a gente trabalha para o reconhecimento humano? Para o Senhor. Mas a gente hoje tem a necessidade, irmãos, de mostrar até a nossa devocional na rede social. A gente quer mostrar tudo, até o que deve ser em secreto, como Jesus disse. A gente quer mostrar, quer publicar todo mundo, para que os outros falem: não, você faz mesmo. Que bênção. Mas será? Será que não foi só uma foto e depois fechou e acabou? Será que fez uma devocional somente para mostrar para os outros que está fazendo? Irmãos, o nosso coração é muito enganoso. É muito enganoso. Então, meu irmão, se coloque diante do Senhor com sinceridade. Ame esse Senhor com tudo que você pode. Não negligencie o tempo com o Senhor, meu irmão. Ame o Senhor, porque mesmo que Ele responda negativamente a um pedido seu, se você está aqui é porque Ele tem preservado a sua vida. Se você olha para o lado, você pode ver quantos irmãos em Cristo você tem aqui. E pessoas em toda parte do mundo, neste momento, também estão reunidas para oferecer um culto ao Senhor. Irmãos, isso é uma dádiva. Olhar para o povo do Senhor e falar: Senhor, eu faço parte. Senhor, muito obrigado por esse privilégio, Senhor. Porque eu estava perdido. Eu nem sabia quem era o Senhor, e o Senhor se revelou a mim. E o Senhor me apareceu, o Senhor me lavou, o Senhor me purificou e me fez fazer parte do teu povo. E o Senhor fez isso comigo, com a minha família, com os meus irmãos que aqui estão. E a gente pode cantar na certeza que o Senhor ouve. A gente pode ler a Escritura na certeza que o Senhor fala. E Senhor, muito obrigado por esse privilégio. Irmãos, não tem posição social no mundo maior do que ser filho de Deus. Não tem, meu irmão. Não tem. Não reduza a sua filiação a Deus a qualquer outra coisa.
Não troque, irmão, ser filho de Deus por qualquer coisinha que o mundo oferece. Não se entregue ao pecado, meu irmão. Lute. Porque o Senhor Jesus pagou alto preço por nós. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Louvado seja o seu nome. Quando orarmos, que a gente tenha a convicção que o Senhor nos escuta, que o Senhor continua agindo, que o Senhor nos ama, e que o Senhor nos repreende, que o Senhor nos exorta, mas que o Senhor continua conosco. Nós estamos aqui no dia do Senhor, oferecendo um culto ao Senhor, porque o Senhor está presente aqui, porque o Senhor nos convocou a estarmos aqui, meu irmão. Não é uma opção de dizer, não, eu não vou porque eu não quero. É uma convocação. Deus convoca e nós respondemos, Senhor, eu vou, eu estou lá. E essa é a nossa resposta, irmãos. Não temos a opção de não cultuar como crentes. Você entende isso? Não temos a opção de dizer, Senhor, estou muito cansado, não vou. Não tem. Embora muitas vezes a gente faça, mas isso não é uma opção para o crente, não. Tá bom? Então, meu irmão, ame esse Senhor. E quanto mais conhecimento do Senhor a gente deve ter, mais a gente tem que estar de joelhos. Não existe mais conhecimento do Senhor com um coração mais soberbo. Não existe ter mais conhecimento do Senhor, estudar teologia ou estudar a Bíblia e ser mais arrogante. São coisas contraditórias, irmão. Quanto mais você saber de Bíblia, mais você tem que ficar de joelhos diante do Senhor e falar, Senhor, muito obrigado. Mas, meu irmão, se você está esperando a resposta do Senhor e essa resposta não for o que você espera, agradeça ao Senhor também. Louve ao Senhor, porque o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Então Jesus vai, cumpre a sua missão, vai para toda a Galileia, prega nas sinagogas e expele os demônios. Tudo pela sua palavra, meu irmão. Como quem tem autoridade diferente de todos os outros. Assim Ele fez conosco. Assim Ele nos libertou. Assim Ele nos curou. Assim Ele nos transformou nos seus filhos. E assim Ele continuará fazendo até a sua volta. E Ele confiou a nós, irmãos, esse papel. Ele confiou a nós o evangelho de testemunhar. Então testemunhemos, meu irmão. Pregue. Se essa é a nossa finalidade, se a gente não está fazendo, irmãos, o que é que a gente está fazendo aqui? Jesus me salvou com essa missão de proclamar e eu não proclamo, o que é que eu estou fazendo? Então, meu irmão, esse é um papel muito importante, mas muito glorioso. E louvado seja o nome do Senhor. Pregue na certeza que não depende de você, mas do Senhor. E louvado seja o nome do Senhor.